Vamos ouvir agora com muita alegria o governador Requião, Roberto Requião, senador Roberto Requião. Presidente Waldir Raupp, de todo o Brasil veio para essa nossa convenção o PMDB. PMDB de todos os rincões e de todos os municípios do país. Mas veio para quê? Para uma homologação de propostas pré-assentadas? Para uma disputa de vaidades? Ou veio para refletir a sua responsabilidade com o Brasil? Nós vivemos uma anomia política. Nós vivemos um desejo incontido de mudança na direção de algumas políticas nacionais. Mas seguramente essas mudanças não estão representadas pelo neoliberalismo econômico. O neoliberalismo dos candidatos que se opõem à nossa coligação. Não é o Aécio Neves e o Eduardo Campos, com propostas semelhantes às que levaram o desastre para a Espanha, para Portugal, para a Itália e para a Grécia, que resolverão problemas nacionais. Quero então, na forma de uma moção que eu faço a essa convenção e para a qual eu peço atenção, reflexão e raciocínio do conjunto dos companheiros, trazer ao partido uma proposta extraordinariamente clara, curta e precisa. Trago uma proposta à Convenção Nacional do PMDB com as bases de um plano de governo para a coligação dos partidos que apoiam a reeleição da presidente Dilma. Na renovação da aliança do PMDB com o PT, temos a oferecer bem mais do que os preciosos minutos da propaganda na televisão e no rádio. Além de revalidar a candidatura de Michel Temer a vice-presidente, queremos mais, bem mais. Queremos participar efetivamente do governo do país. Queremos participar com ideias e com propostas. Temos um plano, cujo resumo colocarei a seguir. O núcleo fundador desse plano é a recuperação da capacidade de planejamento do Estado brasileiro. Ao mesmo tempo, consideramos imperativo ir além do tripé em que se ancora atualmente a nossa política econômica, com o exercício de uma ação efetiva de controle cambial e de total desindexação da economia. São estes os pressupostos de uma verdadeira mudança. A mudança não é de nomes, a mudança não é de alianças, a mudança não é de preferência na nomeação de ridículos cargos na estrutura federal. No contexto nacional, propomos: é preciso construir uma política industrial fortemente suportada na ação pública, seja do ponto de vista do financiamento e da infraestrutura, seja do ponto de vista do ensino, da pesquisa e da inovação. As iniciativas de desonerações e estímulos fiscais não podem continuar sendo pontuais. Precisam ser globais, compreendendo toda a cadeia produtiva. Assim como não podem ser episódicas, conjunturais.
Uma empresa precisa de 10 anos ou mais para projetar o retorno do investimento. Como fazer isso sem saber o que poderá ocorrer nesse período em relação à infraestrutura fiscal, à política de regulação? Temos que reindustrializar o Brasil, sustando o processo de primarização de nossa economia e suas consequências destrutivas, junto com as iniciativas de retomada do desenvolvimento industrial. Temos que criar um plano nacional de formação e qualificação dos trabalhadores, fortalecendo e expandindo as instituições públicas, como o Pronatec e os IFCTs. Temos que implantar um novo modelo de política de infraestrutura sob controle do Estado, planejamento nas ações rodoviária, ferroviária, portuária, aeroportuária, para atender adequadamente as produções industrial e agrícola, às necessidades das exportações e importações e ao trânsito de pessoas. O atual modelo de privatizações e concessões, uma vez que a lógica de sua operação é o lucro, não é compatível com os interesses do planejamento nacional. Temos que ter uma política agrária que coloque no centro das ações o apoio às pequenas e médias propriedades e a viabilização e fortalecimento da agricultura familiar. Reabilitar o conceito de reforma agrária. Temos que garantir efetivamente o acesso universal à saúde e à educação. A educação e a saúde dos brasileiros devem ser responsabilidade intransferível do Estado. Forte apoio ao programa Mais Médicos. Todos os brasileiros devem ter o direito ao atendimento médico. Temos que garantir a manutenção, a extensão e o aperfeiçoamento das políticas compensatórias, como a Bolsa Família e outras. Temos que promover a democratização dos meios de comunicação social, que não podem ser objeto de monopólio ou oligopólio. A propriedade cruzada dos meios de comunicação é um atentado à liberdade de opinião e à democracia, na medida que sufoca e impede o contraditório, impondo a veiculação de um só ponto de vista. Temos que garantir a regionalização das programações e produções da televisão e do rádio. Instituir o direito de resposta como forma de romper o monopólio de opinião e estabelecer o contraditório e a verdade dos fatos. No plano externo, política externa independente e progressista, voltada fundamentalmente para a integração latino-americana, contribuindo para o fortalecimento do Mercosul e da Unasul, e a consolidação dos BRICS, pela multipolaridade contra a hegemonia. Soberania, solidariedade, cidadania e desenvolvimento. Em síntese, é o que representam as ideias aqui apresentadas. Muitas delas, como se viu, buscam reforçar políticas existentes, dando-lhes consistência e perenidade. É o que o PMDB tem a oferecer à aliança. São os compromissos que o PMDB quer ver assumidos por seus parceiros. Este é o roteiro que propomos para o segundo mandato da presidente Dilma. Soberania, solidariedade, cidadania e desenvolvimento. Companheiros, a situação de desesperança leva esta convenção a uma pressão por dissidências. Mas as dissidências, nesse momento,
em função das propostas colocadas pelos candidatos que são a opção, não significam um avanço e uma opção decente para o Brasil. Propõe o Banco Central independente com mandato na mão dos banqueiros. Propõe o fim da unidade da América Latina e uma política neoliberal semelhante à que tem destruído países europeus, como Espanha, Grécia, Itália e Portugal. Nós não temos condição, como o maior partido do Brasil, partido que deveria, nesse momento, estar colocando uma candidatura própria, mas não conseguimos chegar a esse consenso. No entanto, a posição correta é propormos à presidente Dilma um plano de governo, que eu apresento nesse momento como moção, e não entrarmos na aventura, para muitos atrativa, de seguirmos o caminho do neoliberalismo, da opressão, do corte do salário, de recursos da saúde, da educação, o caos e o desemprego. Entrego à mesa, na forma de moção, essa proposta e convoco os companheiros à reflexão. A situação realmente do país não é a melhor possível. Há uma anomia, a falta de um projeto nacional. E este papel é o papel a ser desempenhado pelo PMDB. Presidente Waldir Raupp, estou levando às suas mãos, na forma de moção, para ser considerada e votada pelo plenário, a proposta que, junto com velhos PMDBistas, companheiros na construção do nosso partido, forjei, escrevi e apresento à convenção. Obrigado, governador Requião.